Então, acho que já pode gravar aí, Rê. Prontinho. Boa noite a todos. Novamente é uma alegria para nós, o Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, receber nesta segunda noite do minicurso cada um de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante do primeiro dia e hoje eu posso dizer que é ainda melhor, porque aí nós temos contato com as sugestões de livros, mergulhamos nos textos literários que começamos, né, na noite de ontem e que hoje vamos dar continuidade. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a Regiane e a Cássia por estarem aqui conosco, nos possibilitando 2 noites de reflexões e de encantamentos, então muito obrigada mesmo. Agradeço ao Ademir, que está aqui nos auxiliando com a parte burocrática da Isaac terminou a lição organização. de matemática, porque eu já estou cansada de falar. Opa! Pessoal, vamos pedir que também entrem com os microfones desligados para que não haja a interferência. E aproveito também para dizer a vocês que vocês vão receber o certificado deste minicurso, o Ademir já pode falar isso para vocês, só gostaria de pedir um grande favor. Junto com o certificado, vocês vão receber um link para que vocês possam fazer uma avaliação do evento. Então, é algo bastante rápido de ser feito, mas que nos ajuda bastante, tanto a saber sobre temas que vocês gostariam também de ter minicursos ofertados, quanto para entendermos no que ainda podemos melhorar na proposição dos minicursos. Então, por favor, eu peço a gentileza de que vocês, quando receberem o certificado, preencham essa avaliação, tá bom? Ademir, você poderia dar as instruções da noite de hoje, antes de passar a palavra à Cássia e à Regiane? Sim, boa noite a todos, né? Primeiramente, né? Obrigado pela presença. Em relação ao certificado, nós encaminharemos já na próxima semana, né, nos e-mails que foram fornecidos e na lista de presença. Eu peço mais uma vez que fiquem atentos na hora de preencher o e-mail, né, o nome completo, porque nós não podemos fazer retificação, porque esse procedimento é automático, né? Então, caso erre, por exemplo, o nome, não tem como retificar. E caso erre o e-mail, infelizmente não vai receber e nós não temos como fazer a segunda via. Então, bastante atenção na hora de preencher a lista de presença, que é através dela que nós encaminhamos certificados, tá bom? Um bom curso para a todos e a todas, e passo a palavra para a Cássia e para a Regiane. Isso, meninas. A palavra agora é de vocês. Desejo a todos ótimas reflexões e encantamentos em mais essa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Diana. Obrigada, Ademir. É um prazer estar aqui com vocês de novo, mais para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. E como a Diana falou, hoje nós vamos mostrar mesmo os livros também, né? Aqueles livros que experimentam a linguagem. Você compartilha para nós, Cássia? Compartilho. Eu também queria dar boa noite. E para não perder o costume, eu vou começar aqui com a Tatiana Belink, Bicholix. Todo mundo conhece, um caldeirão de poemas, para a gente assim se animar, se inspirar. Um pato e seu primo, o rato, viviam que nem cão e gato. Um deles, então, num dia de cão, fez do outro gato sapato. São Limirim. A vaca que botou um ovo deu grande alegria ao povo, mas certo petis torceu o nariz, dizendo, isto não é novo. Então, boa noite, gente. Vou pôr aqui o slide. Eu tinha preparado aqui, share. Eu estou desabilitada para compartilhar. Desabilitada você? Host, screen sharing, E agora, Cássia? Vamos ver. Agora foi. Foi? Foi. Share. Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo.
Qual slide você quer? Esse da... Pode só voltar aí um pouquinho. Então, ontem nós fizemos essa exploração sonora da palavra, e antes de nós passarmos para outros, eu queria dar uma dica de livro, porque ontem eu mostrei alguns aqui, só que depois que terminou o curso, me mandaram uma mensagem perguntando: Regiane, eu trabalho com crianças cegas e eu trabalho muito com exploração sonora, que livros que você me indica? Aí eu falei, bom, um livro que eu adoro e que eu tinha esquecido de trazer ontem é este aqui. Olha, que é o Todo Mundo Vê Bem? Poemas de Brinquedo. Esse Poemas de Brinquedo, ele é do Álvaro Andrade Garcia e ele é todo feito por um designer sonoro que é o Ricardo Aleixo. Então, o que é bacana deste livro da editora Peirópolis? Que você abre ele vem assim em encartes, então ele é todo diferente, você lê na ordem que você quiser. E aí, o que vai acontecendo com este livro? Você vai fazendo exploração sonora, então é uma performance sonora, porque o trabalho do Ricardo Aleixo é justamente esses experimentos com a sonoridade. Quando a gente abre o livro, você encontra vários encartes, né? Várias fichinhas, e tem um encartezinho maior aqui que você conhece um pouco do que é poesia. Então, tem aqui para gente o Big Bang da poesia, tem a sintonia com os autores que esse livro dialoga, e aí tem Hora da Brincadeira, um texto do Álvaro Andrade Garcia, que é o autor, e um texto do Ricardo Aleixo, que é o designer sonoro. E o interessante é que quando a gente vai no aplicativo da editora Peirópolis, você lá no site da editora Peirópolis, aqui tem um QR Code que você consegue ver os experimentos sonoros. Se bem que eu tentei entrar e eu não consegui, desta vez, fazê-lo funcionar. Não sei se tiraram do ar, eu não sei o que aconteceu, mas antes dava bem para ouvir, tá? Os poemas sonoros. Então, o que é legal disso? Eu já fiz esses experimentos aqui em casa e funciona super bem. Como que a gente brinca? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, nesse encartezinho aqui é um poema sonoro. Então, tem assim, palavras gêmeas, univitelinas. Aí aqui, descobrir quais são separadas, tem hífen ou são escritas junto. Parece uma coisa chata, né? Parece uma coisa só de língua. Quando a gente vira, eu nunca sei que lado aqui. Quando a gente vira, o que a gente tem? A gente tem várias palavras da língua que têm uma sonoridade. E aí o experimento é justamente sentir estes versos, essas palavras. Então, assim, aí tem uma indicação. Atenção, ler cantando, ritmo rápido com paradas no reco-reco legal. Então, há uma indicação e nós vamos lendo a partir dessa indicação. Que bacana, Rê. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó, bole, bole, mexe, mexe, pula, pula, pisca, pisca, troca, troca, quebra, quebra, reco, reco, legal. Bora, bora, quero, quero, puxa, puxa, nheco, nheco, chup, chup, lambe, lambe, reco, reco, legal. Toque, toque, puxa, puxa, quebra, quebra, tico, tico, lambe, langue, chique, 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 reco, reco, legal. Lero, lero, chup, chup, tico, tico, rala, rela, rela, bora, bora, bole, bole, reco, reco, legal. Experimentem fazer isso com as crianças, porque elas vão percebendo que são palavras da língua, mas a escolha e a forma como a seleção e a forma como elas foram combinadas aqui, escolhidas e combinadas aqui, trazem essa sonoridade. Então, é um livro que tem todo tipo de trabalho. Tem, por exemplo, mais visual, né?
tem um experimento com a língua, o mineirês, e assim vai. Então, é muito legal brincar com isso. Isso é brincar de poesia, né? Sentir a palavra, né? Então, para uma criança cega, por exemplo, essa exploração sonora é deliciosa de fazer, né? Então, não consegue, ela não enxerga, mas a poesia é som, a poesia, você vai construindo, né? Percebendo as nuances da palavra. Então, eu acho que é um livro incrível e que, infelizmente, poucas pessoas trabalham. Quando eu falo desse livro, eu falo, mas é estranho, né? Então, eu não vejo, pelo menos as pessoas que eu converso no Veredas, que é lá no site, eu não vejo professoras adotando tanto para trabalhar com os alunos. Bom, quer comentar alguma coisa, Cássia? Não, eu ia falar, pergunta muito boa, né? A gente fica tanto no nosso mundinho. A Palas, eu sei que ela tem uma coleção, mas não é de poesia, ela tem uma coleção dos contos de fadas, toda em braille. É muito interessante. Contos de fada, não, contos maravilhosos. Tem Chapeuzinho Vermelho, tem, acho que, Os Três Porquinhos, é bem interessante. Agradeço a pergunta e vamos pesquisar mais. Eu, pelo menos. A Rejane tinha aí material, eu não conhecia ele. É bem legal, Cássia. Mas é interessante porque, voltando na aula passada, na poesia concreta, né, a gente tem os sampoemas, o Augusto de Campos, eu sei que pode parecer estranho, mas ele tem vários poemas que são sonoros também, e é um pouco da linha do Aleixo, né? E acho que são bem interessantes também. Obrigada, gente. Obrigada pela pergunta. Pode passar, Cássia, por favor, essa parte da exploração sonora para a gente ir para a exploração gráfica da palavra, né? Tá, que foi o último, que foi o poema. Gente, o Roberto está com o som, se você puder... Aqui. Isso. Pronto, obrigada. Bom, exploração gráfica da palavra, eu escolhi A Galinha, né? Que é esse da Editora Osé, e eu adoro esse, que pode ser lido como sh, ou pode ser lido como 22, né? Então, aí, essa abertura. Por quê? Porque são 22 brincadeiras de linhas e versos, né? Linhas e letras. Então, eu adoro esse livro do Léo Cunha e também sou apaixonada pelo trabalho do Guto Lacaz e do Ronald Polito. Pode passar, por favor, Cássia? Aqui, esse é um outro livro também que eu recomendo, que é o Poesia Visual, né? É um livro de muita aceitação nas escolas, é um livro que, nossa, um encantamento aqui de perceber como se faz na página branca um trabalho com a poesia, né? Como que isso é. Então, esse poema eu adoro, é uma graça. Então, eu acho que sempre, se a gente puder mostrar para as crianças que poesia também é isso, né? Então, abrir esse repertório para que elas não cresçam pensando que poesia é só rima, poesia é só falar de profundezas da alma, né? Poesia também é para falar de coisas pequenas, de miudezas, poesia para explorar, poesia para sentir a letra, sentir o som, explorar essa palavra que ela tem uma visualidade, explorar esse lado gráfico da palavra, né? Então, também fica a dica deste livro. Pode passar, por favor, Cássia? Bom, ontem nós eu falei para vocês, dei uma dica deste livro e alguém pediu o nome, né? Eu falei, vai chegar. É este livro aqui que eu li ontem para vocês, que era do KKKK, sabe? É o Alfabeto Escalafobético, que tem um trabalho muito bacana com a letra, no caso, o alfabeto. Então, é um abecedário poético incrível, que vale muito a pena conhecer. Eu trouxe este para vocês, muda um pouco a cor, ele é laranjinha, mas na foto ele fica amarelinho. Esse daí é o L. E é bacana que é assim. É para lá que eu vou.
Chegando lá, há outro lá. Há sempre um lá em todo lugar que se vá. Um lá bem perto e cá. Um lá bem longe e lá. Um lá no alto é lá em cima. Um lá no baixo é lá embaixo. Um lá atrás é do lado de lá. Se eu for lá e de lá for mais para lá, e deste lá para outro lá, chego a lá. Então, aqui é uma exploração da letra, né? A Raquel Matsushita faz um trabalho ao longo de todo esse livro com a visualidade do alfabeto. Então, a gente tem, eu adoro esse, que é o da pizza. Olha, com o Z ela faz uma pizza. Então, é bem bacana a gente trabalhar com isso. Aqui é a exploração gráfica da letra. Pode passar, Cássia, por favor. Aqui é também do mesmo livro, I. A letra I é equilibrista, não deixa cair da cabeça o pingo pingado pelo artista. Então, interessante a gente pensar como na letra I, no traço, como a Raquel Matsushita faz esse I, aí pensa nesse I, né, que é um equilibrista, que não deixa cair, e como o Cláudio faz da poesia, pensa na letra do alfabeto, pensa no alfabeto para fazer a poesia. Então, entra tanto nessa questão gráfica, mas também na questão de qualquer assunto vir a poesia, né? Das coisas pequenas, não precisa de um tema nobre, de um assunto nobre, né? É essa abertura para o poético, né? Pode passar, por favor, Cássia. Bom, chegamos a este livro. Este livro é um livro... quem me acompanha já me ouviu falar várias vezes dele. Eu acho um livro maravilhoso, que toda criança tem que conhecer. E eu acho interessante porque a criança pode acessar este livro e a cada momento ela acessa uma camada. Eu me lembro que quando eu comprei, a minha filha mais nova tinha 4 anos. E alguns poemas ela não conseguia, do ponto de vista... Porque ela ainda não tinha um conhecimento, em alguns momentos, necessários para captar alguma coisa, para fazer uma referência a alguma coisa. E à medida que ela foi crescendo, esse livro acompanha também. Então, ele é um livro para criança, ele é um livro para uma criança maior, ele é um livro que pode estar para criança menorzinha, média e maior, sabe? E para adulto também, porque eu adoro. Então, aqui na capa, a gente já tem um certo estranhamento, né? Eu me lembro que quando eu estava na feira da USP, quando eu comprei este livro, eu olhei assim, aí eu olhei assim, o que é isso? H e outros bichos inteligentes, daí H e outros bichos, então isso é Aí a mulher que estava falou para mim, uma galinha. Eu falei, claro, uma galinha. Aí veio a eureka, né? Claro. E aí a gente vê a galinha aí, né? Mas tudo por quê? Porque a escolha da tipografia, né, sendo ela em letra minúscula, né, ela não está em caixa alta, em letra minúscula, tem a serifa, tem essa letra, né, que traz essa coisa da galinha e tal. Então, essa linha que traz o rabo da galinha, a pena da galinha é rabo, gente, né? Dá um desconto. E aí, o que acontece? A gente tem aqui a galinha, mas não só pela visualidade, mas também no som. H, linha, do jeito que escreve a galinha, né? Então, esse A Galinha e Outros Bichos Inteligentes, ele figura como uma obra, né, que permite mudar o hábito do leitor comum já desde a capa, né? Que a gente já tem aqui são outros, aqui é acessado, né? O leitor ele precisa acessar outros conhecimentos, né? Então, ele tem que fazer outras referências para ler isso, né? A imagem da letra, né? E essa imagem traz um som também, o som H, mas o nome que se dá a esse sinal, que é linha, traz também o nome linha, né? Então, não se trata de ler... É um livro que não é só ler os poemas verbais que vão acompanhar cada imagem. É um livro para você ler tudo,
né? Ler as letras, explorar o sentido, explorar a grafia da letra, a grafia da palavra, para chegar a um sentido aí. Pode passar, por favor, Cássia? O livro todo, ele tem vários bichos. Eu coloquei alguns só, mas todos esses bichos foram construídos a partir de um elaborado projeto gráfico. Então, o Ronald Polito, ele fez os poemas verbais. E o Guto Lacaze, o grande Guto Lacaze, fez o trabalho, né, o poema visual, a poesia visual. Então, ele vai operar, né, com a tipografia. É um trabalho de tipografia, é um trabalho na visualidade da palavra. Então, por exemplo, a lesma. A forma como a lesma foi aqui grafada no papel, mostra esse movimento, essa lentidão da lesma. Então, triplicar a palavra lesma mostra essa lesma devagar se locomovendo, né? Então, essa técnica para mostrar movimento, que é uma técnica muito usada, né? Quando a gente quer dar uma ideia de movimento, fazer isso no desenho, por exemplo. E aqui ele faz isso com a grafia, né? Com a tipografia. Aqui a galinha e o F para lá, o F que, né? E a volta do F. Então, esse F, esse que se estende na página e esse F que volta espelhado, ele mostra o ir e vir de um bicho, que nós vamos ver, né? Pulga. No instante em que a pulga pula, em que a palavra pula, a pulga em ato pula também. Então, olha como a qualidade desse ser materializado aqui nessa palavra que forma pulga, né? Então, a gente vê aí a pulga. Sapo, né? Então, olha como aí o do sapo, ele faz aquilo e a gente percebe o sapo. O que é interessante disso tudo? É uma volta, e aí vamos lembrar daquele poema do Manuel de Barros, é uma ascensão à poesia. Então, o trabalho desse designer, ele é numa direção analógica, porque na visualidade da palavra pulga, que do ponto de vista da lógica, pulga, só pensar no sentido, a gente sabe o que é o ser. Mas aqui você traz o instante em que esse ser, né, traz a sua qualidade, a qualidade de pular, né, a ação de pular, no caso. Certo? Pode passar, por favor, Cássia. O Rei, é legal acrescentar, né, acho que reforçar a ideia que isso é o simples, né? Não é simples do banal, né? Mas é o simples de algo tão limpo, tão claro, tão preciso, você atinge aquele cerne, né? Você atinge aquele núcleo, né? Então, quando falo em simples, que as pessoas, né? É aquilo que a gente vê e fala assim, nossa, eu queria ter feito isso, nossa, isso daí até não sei quem faz, mas não faz, né? Porque precisa de um conhecimento prévio também, não precisa ter uma capacidade de síntese muito grande, né? Exatamente. E, então eu acho que ali tinha somente alguns exemplos, então expor a criança a esse tipo de poesia é deixar essa criança também, primeiro que é fazer com que ela conheça, passa para mim a outra. Isso, eu vou, isso, pode deixar aí. Então, expor a criança a livros desse tipo é dar a ela a oportunidade dela incorporar outras formas de poesia e, ao mesmo tempo, de colocá-la num campo que para ela é muito comum. Por exemplo, logo que eu mudei para minha... E aí eu peço desculpas que eu vou falar de um exemplo muito aqui particular. Mas logo que eu mudei para minha casa, nós colocamos umas pedrinhas no banheiro, seixos. E eu ia dar banho na minha filha, ela era pequenininha, ela fala, mamãe, eu vejo muitos bichinhos nessas pedras. Então, assim, do ponto de vista de olhar ali, são seixos, são pedrinhas, né? Pedrinhas de tamanhos desiguais, todas branquinhas, assim, naturais, mas
quando a criança olha, ela percebe uma visualidade, umas imagens ali, igual olhar o céu e perceber bichinhos e imagens no céu, nas nuvens, né? Então, a mesma coisa é a palavra. A palavra, ela tem ali, ela pode ser explorada para que ela traga uma visualidade. E nesse aspecto, a gente tira a palavra dessa lógica que nós conhecemos. Ela passa a operar pela não lógica, pela direção analógica, né? Eu trouxe aqui um exemplo do poema Formiga. Esse poema Formiga, ele... Deixa eu só pegar meu livro, que vai ser difícil eu ler por aí. Esse poema Formiga, ele tem tanto um poema verbal do lado direito, quanto um poema visual do lado esquerdo. No começo, quando eu conversava com alguns professores, muitas vezes eles achavam, ilustração, e trabalhava só, alguns, né, gente? E trabalhava só essa parte da poesia verbal. E não explorava a poesia visual, achava que aquilo era uma ilustração para esse poema. Sim, a gente pode ver, é uma ilustração, mas existe um trabalho conjunto, né, dessa poesia. E eu vou mostrar por quê. Reparem, essa tipografia, o F, a escolha dentro do universo da tipografia, escolher uma tipografia mais seca, sem serifa, né? Serifa é aquelas coisinhas embaixo da letra, né? Escolher uma tipografia mais seca. Então, o ir e vir. Logo ali na página à direita, a palavra formiga. Então, imagine quantas conexões nós fazemos na hora de ler, né? Então, eu sei que o livro chama Galinha e Outros Bichos Inteligentes. Então, eu tenho aqui um compilado de vários bichos, né? Então, vários bichos inteligentes. Então, aqui é um bicho. Então, que bicho que tem esse andar retilíneo que vai e volta enfileirado? Aí, logo ali ao lado, a gente tem a palavra formiga. Então, olha, era uma vez uma formiga. Página 9. Deixa eu olhar aqui, porque... Era uma vez uma formiga que não tinha nenhuma amiga. Ela só trabalhava, sem saber muito bem onde isso dava. Ia de lá para cá, de cá para lá, enchia o formigueiro de comida. Não tinha tempo para tomar chá, nem mesmo com a família querida. Até que um dia uma cigarra, boa de papo, bem maneira, levou a amiga para farra para dançar uma gafieira. E dançaram a noite toda, bolero, samba e rock and roll. A cigarra só bebeu soda, a formiga se escangalhou. Assim descobriu a formiga como é legal ter uma amiga. Sair, dançar, se divertir, sair sem saber aonde ir. Que a vida não é só trabalho, também é uma tarde de orvalho. Conhecer gente, viajar e ir com a filha ver o mar. Então, olha a beleza desses dois poemas. Então, aqui nós temos, na poesia visual, o exato instante em que a formiga só trabalha. E aqui nós temos o poema da formiga encontrando outras possibilidades, né? Então, numa clara referência à fábula, a cigarra e a formiga, né? Só que aqui, de uma maneira toda, uma paródia, porque é totalmente invertida aqui, né? Aquela fábula, mas então tem uma intertextualidade, tem uma paródia aqui, uma inversão, e aqui a criança tem contato com duas formas de poesia. A poesia verbal, muito bem feita, com essa... a gente tem esse i que dá essa repetição de palavras com i, que vai dando também uma musicalidade, as rimas, né? E aqui nós temos o instante em que a formiga é flagrada no seu trabalho tão retilíneo, tão exato, tão contínuo, né? Você pode passar, por favor? Bom, aqui nós temos
a poesia visual pulga, né? A imagem ficou ruim, mas dá para, né? Ficou meio cinza, mas dá para ver aqui. Então, simples, como a Cássia falou, mas não simplista. Simples porque é a pulga em ato, a pulga pulando. E como fazer a pulga pular? Pelas letras. Então, aumentar verticalmente a letra, você mostra a pulga em ato, a pulga pulando, né? Então, é uma poesia visual. E aqui nós temos a poesia verbal. Então, reparem que uma vai ter um entrelaçar aqui, né? Uma ajuda o outro, né? Então, existe esse processo de colaboração da imagem, da visualidade do poema com o poema verbal. Olga. Olga era uma pulga revoltada, porque não se chamava Ulga, já que nesse mundo não há nada que a gente possa rimar com pulga. E todas as pulgas sabiam disso, mas ninguém lhe dava folga. Quando ela estava longe, diziam, na verdade, o nome dela é Polga. Então, tem um trabalho muito bacana com a rima, né? Pulga, Ulga, Olga, Polga. Essa brincadeira, então, esse lúdico, né? Que está aqui, né? Nesse trabalho belíssimo desses dois, né? Desses dois artistas. Então, mais uma vez, esse regime de colaboração, né? Tanto da imagem quanto da poesia verbal, uma ajudando a outra. Por favor. E é interessante, né, que o U, ele convida para o movimento ascendente, né? Ele convida para o pular da pulga, né? Diferente do O, que ele é circular. Muito, muito bacana. Exatamente. Cássia, isso é muito interessante, porque você precisa, para você pegar o impacto, você precisa, por exemplo, colocar os pés no chão para soltar, para saltar. E aqui a gente percebe isso na letra, né? Essa pulga, essa oscilação, né? Como se vai para cima, vai para baixo. Então, isso dá esse movimento também. Isso é muito legal. Felicidade se acha em horinhas de descuido. É isso mesmo, Cris. A Adriana falou, consciência fonológica, parte de uma palavra dentro da outra. Muito bem. Lesma. Aqui eu já falei lá atrás, né? A lesma, a técnica aqui foi... Você volta um pouquinho, Cássia, só para mostrar isso. Foi, então, triplicar a palavra para dar esse movimento lento da lesma, né? Pode passar, por favor. Bom, o poema lesma, o poema verbal, ele é assim. A lesma é sempre a mesma, deslizando majestática e alheia, côncava e retrátil vai cobrindo de prata o caminho da areia. A mesma lesma que vai meio a esmo, seguindo cegamente suas antenas, como se nada nem ninguém pudesse detê-la, recolhe desatenta sua cauda de estrelas. Reparem que nós temos um poema, eu li também com uma velocidade menor, porque o poema ele tem uns endiambemãs, ele tem uns cortes. Reparem, ó, a lesma é sempre a mesma, deslizando majestática e alheia, côncava e retrátil, vai cobrindo de prata o caminho de areia. Então, assim, do ponto de essa primeira estrofe aí, a gente tem a lesma deslizando lentamente, cobrindo de prata aquele risquinho cinza que a lesma vai deixando da sua gosminha. Mas olha a percepção que está aí desse poeta, né? Desse artista. Então, aquele instante em que o olhar, que é um olhar aberto, um olhar contemplativo, de percepção mesmo, capta a lesma em ato. E aqui ele traz isso, mas o próprio verso, essa quebra do verso, mostra esse devagar, né? Depois, a mesma lesma que vai meio a esmo, seguindo cegamente suas antenas, como se nada nem ninguém pudesse detê-la,
recolhe desatenta sua cauda de estrelas. Esse é como se desse um risco na página, como se ele fosse deixando esse sibilante, ele vai dando um resquício sonoro, que é o caminho daquele esse caminho de prata que vai cobrindo que a lesma vai deixando pelo caminho. Então é um resquício. Então, como que o artista faz aqui? Como que o Ronald Ippolito mostra isso? Ele mostra pela seleção de palavras que tem o S, esse sibilante, né? Para deixar isso. A nossa língua é uma língua muito sonora, a gente tem, né? Então, isso aqui, quando perto de outras palavras, aqui isso ajuda a intensificar esse resto, né? No som, isso que fica. Então, eu acho muito bacana perceber e ler com as crianças experimentando isso. Então, assim, a gente nunca sabe como vai ler o poema, primeiramente. Então, a gente lê várias vezes de diferentes formas, para a gente chegar àquela forma que mais se aproxima da qualidade, daquilo que o título pode sugerir, por exemplo. Então, se o poema é a lesma, então, na própria lesma tem um resquício, na própria lesma tem uma lentidão. E quando eu falo a mesma lesma, não é só a lesma sozinha, é a mesma lesma, a palavra a mesma lesma, ela vai dando para nós esse demorado, né? Bom, então aqui a lentidão aqui desse ser de linguagem que se arrasta pelos versos é alcançado aqui por conta dessa escolha dessas palavras aqui, que são em sons de SC, né? Bom, então nessa página dupla aqui, ó, que é a página 50 e 51, mostra que a poesia, tanto verbal e visual, elas iconizam, né? Elas trazem em qualidade a lesma no corpo da linguagem, tanto na linguagem verbal quanto na linguagem visual, e com isso alcança o poético. Aquele lugar que nós falamos ontem, que é onde está a direção analógica, essa tendência metafórica, o experimento da palavra, a experiência, o experimento da língua, né? Pode passar, por favor, Cássia. Você quer complementar alguma coisa aqui, Cássia, sobre essa questão Falou tudo. É que ontem você já tinha falado também, você falou do Augusto. A gente começou, eu teria que começar daí. Tá? Falo verbo vocovisual. Lembro da professora Paula. Podemos? Podemos. Eu fiz o nada aparecer. Esse é um verso do Manuel de Barros. Acho tão bonito. Eu fiz o nada aparecer, né? Então aqui a gente tem o silêncio, né? Então lembra que ontem nós falamos que a poesia ela vai operar na tentativa de, por meio da palavra, se for uma poesia verbal, ir contra essa palavra lógica, essa palavra que leva à comunicação, essa palavra que inevitavelmente estamos todos presos por necessidade de organizar o mundo, por necessidade de conversarmos com o outro, né? Mas, então, e estar na língua lógica e voltar para a língua poética então, conseguir quebrar, driblar pela língua a própria língua. E uma forma, né, quando a gente pensa na potência da palavra, que é justamente uma operação pelo não dizer, uma forma da língua se libertar, né? Pela literatura a gente percebe muito isso, uma forma da poesia, da literatura se libertar da língua é optar pelo não dizer, é optar pelo silêncio. E esse silêncio, ele é um silêncio
desse nada que aparece, né? Esse nada que aparece. Então, eu fiz o nada aparecer. Ontem eu fiz menção a um texto da Susan Sontag, e a Susan Sontag, ela fala que a obra de qualidade, ela deixa o silêncio em seu rastro, assim. Porque esse silêncio, ele reverbera, ele aparece. Ele não é simplesmente o mutismo, né? Ele é aquilo que aparece. Então, vamos ver obras que trazem isso. Pode passar, por favor, Cássia? Entre Mais um? dizer... Isso. Aqui é um livro da Lúcia Iratsuka. Inclusive, esse livro, né, ele é um livro premiado da Lúcia, né, de poesia, foi ele tem vários prêmios, né, é um livro belíssimo. Eu já analisei esse livro, inclusive no nosso congresso ano passado, um congresso internacional de literatura de infância, que teve na PUC São Paulo. Então, quem quiser acessar esta análise, que aqui vai ser só um pedacinho, tem no seminário de poesia que aconteceu o ano passado, que foi o seminário 6, tá? Então, é só acessar lá o seminário, que o simpósio 6, vocês vão ter acesso a isso aqui tudo. Então, o que eu trouxe aqui? Chão de Peixes é um livro que fica entre dizer e não dizer, porque não dá para não dizer, porque senão você cai no terreno do mutismo. Mas a obra de arte, ela precisa operar nessa tensão, né? Entre a presença e o sentido, entre o dizer e o não dizer, né? Então, saber exatamente a medida disso é o papel do artista, e é quando nós vamos ter obras de qualidade. Você pode passar, por favor? Bom, Chão de Peixes, então, é um exemplo de livro que vai dar para o leitor trazer esse silêncio e vai trazer para nós uma presença viva do mundo na eternidade do agora. O que é isso? É aquele instante em que as miudezas são flagradas e que se tornam grandiosas. Então, assim, a gente percebe isso, a gente já viu isso no Manuel Bandeira, ontem a gente viu isso no Manuel de Barros, a gente percebe isso, a gente vai falar do livro da Juliana Valverde, que tem essa questão também, no livro O Mindinho Maior de Todos. Então, assim, é se olhar para uma coisa tão pequena que vira grande, né? Então, isso é trazer a sensação da presença viva do mundo, tá? Naquele instante, naquela pequenez do mundo. Bom, este livro, ele todo foi inspirado em haikais, ilustrado com uma técnica oriental chamada sumie. Então, aqui por essas imagens, a gente percebe que esse peixe, né, chão de peixes, que esse peixe, ele vem pelas pinceladas certeiras da Lúcia, delicadas e, ao mesmo tempo, fortes em alguns pontos, mas, ao mesmo tempo, operando numa página branca de muito silêncio, uma página silenciosa. Mas é um branco que expressa, né? Que ajuda a trazer toda a força e a intensidade desses peixes. Então, com pinceladas dessa técnica sumie, que acho que é a técnica perfeita para este livro, né? Então, a precisão aqui, a Lúcia opera com uma precisão, né? E para mostrar essa mobilidade, tanto da imagem quanto da palavra, que nós vamos ver aqui nos próximos poemas. Então, ela vai ter aí a presença viva, o silêncio e essa técnica que é a de sumie vai ajudar a trazer tudo isso, tá? Você pode passar, Cássia? Bom, eu coloco essa ilustração, que é do primeiro poema da Lúcia, e aqui importa mencionar aqui, né, que a técnica sumie é feita a partir de uma mistura de fuligem.
Fuligem em água. Eu não sabia dessa técnica, somente quando eu fui vendo a Lúcia fazendo, fui procurando e como que era essa técnica, tem vários vídeos na internet, a Lúcia já fez vários vídeos sobre essa técnica. Então, com pincel macio, próprio para tinta sumir, né, o nome da tinta, as pinceladas operam com claro e escuro. Então, esse claro aí, esse silêncio da página, né? Então, esse claro, escuro, força, delicadeza, ocultamento, revelação. E a poesia também vai operar nesse dizer e não dizer, né? Nesse dizer e silêncio. Né? Então, é muito coerente a escolha da ilustração com os poemas que a Lúcia vai trazer neste livro. É importante, né, recomplementar que o Sumier, que é aquilo do simples que a gente estava falando, ele só faz um traço. Isso. E é aquele traço, né? E é aquilo que significa, é aquilo que é o presente, né? Tem tipo como você falou, uma incorporação do presente. Né? Então, o Sumier também é aquela coisa, parece uma coisa muito simples, né? Mas não, você tem aquela precisão de desenhar e de ter lá o peixe nesse exemplo. Exato. Né? E Cássia, essa precisão, né? Às vezes uma força num ponto faz revelar a coisa, né? É aquela revelação, por isso essa presença, né? Então, esse peixe que é feito por essa, ele tem uma presença, né? Então, a gente, com uma pincelada que passa pelo mais forte, com detalhes mais finos, mais delicados. Então, essa ambiguidade, né? Eu acho muito bonito isso. Que arte maravilhosa, verdade, João Paulo. Maravilhosa, é uma técnica linda. Eu fiquei encantada quando eu fiquei vendo os vídeos. Por favor. É qual banco? Gente, alguém pode desligar, por favor, o microfone? Bom, aqui nós temos um poema, né? Então, é o instante em que esse sapo, o sapo pula, né? Então, ali ele sai até da página. Deixa eu ver se eu estou com o meu livro aqui. Minhas filhas mexem nas minhas coisas. Ai, o meu também não está aqui perto. Separadinho. Ó, eu vou ler para vocês esse poema. Esse livro é um convite para o deleite, assim, para mim ele é uma abertura para o nosso olhar, né? Porque a página dupla ali é um momento em que você sabe quando a gente olha e esse olhar não é simplesmente um olhar, ele é um olhar que chega ao meditativo, à meditação, porque você olha com profundidade. Tem um texto muito bonito do Bose, que está num livro chamado Olhar, e ele fala desse olhar que não é um olhar simplesmente, né? É um olhar que chega à contemplação, a quase uma religiosidade, né? De meditação ali. Então, esse livro da Lúcia é isso, né? É um ensinamento para as crianças e adultos a perceber, não somente perceber a imagem, né? Mas também perceber o instante, né? Bom, deixa eu achar aqui para vocês. Quando a gente precisa, a gente não acha, né? Aí tem esse conceito oriental também do Ma, né? MA, que é depois que vocês quiserem eu coloco o grafismo, que é esse espaço, o branco, né? Para você atingir essa qualidade quase transcendental, né? Que é só reforçando o que você está querendo dizer, e você nessa né, que você ultrapassa ali o que está desenhado, você atinge o seu íntimo também. É muito interessante. Né? A Lúcia, sou fã também. Trouxe outro livro aqui para mostrar dela.
Sumi é a própria poesia. Ó, a Pri comentou, calma aí, vamos ver. João Paulo, Regiane, eu não pesquiso mangás e essa arte me fez lembrar as manifestações primárias dos desenhos que depois foram incorporados aos mangás. Provavelmente eu não conheço, né, mangás, mas assim, pelo menos, talvez porque é uma técnica japonesa, talvez possa ser, né? E eu acho uma arte milenar, por ser isso, talvez, porque o sumie é uma técnica, né, milenar, né? Antes era feito com sementes de frutos queimados, assim, aquilo era queimado até atingir, até chegar uma tinta preta, uma cinza, que ao ser misturado com água dava esse efeito. Eu acho também que tem a ver com a questão do claro e escuro e dos espaços em branco, que é esse conceito que eu estava falando, oriental do mar também, tá? Por isso essa ligação com os mangás. A Pri falou, sumie é a própria poesia, porque se busca dizer tanto de forma tão condensada, significar tanto a partir de pouquíssimos traços. Isso mesmo, muito bom. Não conhecia a técnica, muito bem. Então, mesmo. Pri, coloca no Google depois, quando acabar essa nossa apresentação, coloca no Google a técnica de sumie. Tem cada coisa maravilhosa e tem alguns vídeos da Lúcia Iratsuka fazendo. Muito bonito de ver. Bom, eu achei o poema. Eu vou ler. Eu ia falar que é engraçado a Lúcia, que tem uns que ela faz falar, isso não ficou bom. Aí todo mundo fala, Lúcia, tá perfeita. Ela fala, não está bom. Aí ela vai e faz. Imagina. Bom, aqui nós temos um poema chamado Verão, para vocês cortou, aí, por isso que eu fiquei aqui procurando. E é assim: vem chuva, vem chuva, vem chuva, canto coral dos sapinhos, chegam as gotas, refrescam o verão, agora nada de cantoria, só o som manso. Então, quer dizer, é um instante da chuva, né? Que foi flagrado aqui pela artista. Então, vem chuva, vem chuva, vem chuva, né? Canto coral dos sapinhos. Então, essa cantoria dos sapinhos lá, né? Aí depois um sapinho pulando. Agora nada de cantoria, só o som manso. Então, aqui nós temos, ó, então, os sapinhos no instante em que estão pulando. Parece que eles até saem da página aqui, ó, dá para ver. Dá para vocês verem aí também, né? Ó, como se eles caíssem para cada página, né? Então, observe como o sumie faz desse silêncio da página branca espaço para revelar o ser, né? Então, tudo isso aqui não podia ser outra página que não a branca, né? Para mostrar esse claro escuro, essa força, delicadeza, esse dizer, não dizer, essa mostrar, né? Não mostrar. Então, eu acho isso tão... É aí que é a poesia, aí que está a poesia, né? E a Lúcia foi incrível na escolha dessa técnica. Pode passar, por favor, Cássia? Outro também que a gente percebe, outro poema que a gente percebe bem essa questão do silêncio branco da página, né? No branco da página, é esse da vaquinha, né? Esse da vaquinha, dá para a gente perceber onde a Lúcia operou a força, onde está a delicadeza e a vaca se revela, né? Então, é bem isso mesmo, né? De trabalhar nesse silêncio. Então, vou mostrar para vocês. Gente, eu tenho dificuldade de ler na página, faz um brilho, tem que achar aqui. Você consegue ler aí, Cássia? Oi? Não, eu estava vendo o chat, tá rolando lá ainda o papo do mangá. Ah, então leia, porque eu não domino isso de mangá, eu aprendo. Vamos ver, então, aí enquanto você acha. A própria filosofia... Então, João, a filosofia Zen tem a ver com esse mar que eu estava falando, mas é que
o Zen ficou meio banal, né? Todo mundo fala, eu sou Zen, não sei o que Zen, então a gente põe entre aspas. Mas vamos lá, é a própria filosofia Zen, de origem budista, que muitos estudos afirmam orientar as artes orientais, e é perceptível na arte dessa obra, é isso mesmo. O silêncio para contemplar, Então, por isso que eu falei, o silêncio para contemplar e transcender, né? Você acende. Ótimo, muito Ontem bom. teve a lista de presença, eu não vou comentar, não. Fala com a Debir. Qual o nome do livro? E Qual o nome do livro? O Evandro falou antes, né? O Ah. sumie foi uma das artes tradicionais japonesas que com o tempo inspirou os traços dos mangás. Não foi a única, mas uma das principais, em especial no que se diz respeito a traços e cores, entre aspas. E tem o silêncio na imagem, a Cris falou. Olha então, que gente, legal. é esse caminho mesmo. Muito bom. Alguém está perguntando, no caso é a Geise, perguntando qual o nome do livro. É Chão de Peixes. Chão de Peixes. Desculpa, Geise, eu falei da lista, só li a parte de lista de presença e saí, desculpa. Aqui embaixo, qual o nome do livro? Esse Chão de Peixes. Achou, Rê? Achei. Extenso. Extenso chão verde, ouço um mugido ao longe. Eterno domingo. Então, olha, isso que se estende, né? Eterno domingo. Então, extenso chão verde, ouço um mugido ao longe. Eterno domingo, né? Então, aqui, desculpa. Imagina. Então, aqui a gente tem essa revelação desse ser e essa percepção, né? Disso que se estende, né? Eu adoro esse. Pode passar, Cássia. Pé de couve, caminho do caracol. Não consigo ler, gente. Cintila, é isso? Cintila o sossego. Né? Pé de couve, caminho do caracol, cintila o sossego. Lembra que eu falei para vocês daquele instante em que a qualidade do ser é flagrada, né? Então, ele traz, então a Lúcia traz esse instante em que esse risco, né? Esse risco luminoso, esse risco brilhante do caracol, essa gosminha que fica, né? Então, pé de couve, caminho do caracol, cintila o sossego. Então, a gente tem até o verso, ele né, nessa extensão desse risco que fica, né? Então, e é lento, né? Pé de couve, caminho do caracol, cintila o sossego. Né? Então, é um poema em que nasce da percepção do instante. O instante em que o caracol deixa ali a sua, né, a sua cintilância pela folha de couve. Então, é na percepção que as coisas surgem, né? Pode passar. Bom, verde. O grilo salta leve, que nem atleta, esconde-se entre verde. O capim continua sua longa reverência. Então, imagina, gente, olhar o exato instante em que o grilo faz um pezinho na folha do capim, lá no capim, e o capim, com o peso do grilo, dá uma descidinha. É esse instante que vira poesia, né? Então, a gente tem aqui o grilo salta leve, que nem atleta, esconde-se entre verde, o capim continua sua longa reverência. Né? Então, a gente tem palavras que fazem um campo de associação, né, desse atleta e essa reverência, que o grilo é atleta. Lembra que eu falei ontem para vocês na imagem A igual B? Né? Então, aqui o grilo salta, leve que nem atleta, esconde-se entre verde. O capim continua sua longa reverência. Então, traz aí esse grilo, né? O grilo não é mais só o grilo. O grilo é o atleta aqui, né? Por isso, reverenciado por essa folha naquele instante em que ele pousa. Não é lindo, gente? E olha, tão pouco, dizendo tão pouco, né? Traz esse instante com tanta poesia, né? O que para nós, muitas vezes, é tão banal, né?
Então, nesse aspecto, ler poemas, ler esse tipo de poemas para as crianças, para jovens, é um abrir os olhos, né, para essa percepção, para esse olhar contemplativo, né, olhar poético. Então, aqui, há um casamento nesses poemas, né? Como nós vimos, há um casamento da forma de ser do haikai, porque quando a gente pensa no haikai, embora aqui a estrutura do haikai não esteja presente, você tem essa questão da natureza, essa temática do haikai, que é o instante natural que é percebido, né? Então, aqui, há um casamento dessa forma de ser do haikai, né? Que diz pelo não dizer, né? Então, diz tão pouco ali por aqueles versos, e a técnica da ilustração, essa técnica do sumiê, que faz do silêncio da página em branco espaço para mostrar a silhueta caligrafada pelo pincel. Porque é isso, é o traçado do pincel na sua força, não força, na sua tinta, não tinta, tinta, silêncio, ele vai trazer a silhueta desse ser, né? Então, é da conciliação da linguagem verbal e visual que emerge a cena viva, o instante, o exato momento em que o mundo passa a existir. E tudo se dá pela percepção, né? E aí, nesse aspecto, nós como leitores, as crianças e os jovens, nós também vamos melhorando a nossa percepção, né? Melhorando essa nossa capacidade, ascendendo, usando de novo uma palavra do Manuel de Barros, ascendendo para a infância da linguagem, em que tudo é corpóreo, né? Tudo se dá, nosso corpo é convocado. E aqui é a visão, né? Esse olhar contemplativo e tudo mais. Eu trouxe da Lúcia um livro também para os menores. Você continua aqui, tá? Pode falar, depois eu volto nesse, tá? E Edson, já 8 horas. Hoje está voando, pessoal. A gente vai passar gostoso. Esse. Ó, eu também trouxe Corrida dos Caracóis, da Lúcia Iratsuka, pensando aqui, ó, nesse caracol. Eu não ia falar, e quando eu falei, não, é necessário, né? E ele foi inspirado num haikai, como a Rita falando, a Lúcia e os haikais, né? E um dos haikais de Issa, que foi inspirado, eu tô lendo aqui, que é assim, haikai, vocês sabem, né? Como a Rita explicou, curtinho, natureza, caracol, suba devagar o Monte Fuji. Então, vocês sabem o que é aquele Monte Fuji. Vocês sabem o que é um caracol. Quando eu vi, eu falei, nossa, isso nunca vai acontecer. Mas olha que imagem preciosa, né? O pequenininho e o grande, né? O possível e o impossível, né? E naquela calma, tudo caracol, tudo é possível. Então, essa corrida dos caracóis, ela não é sumiê, tá? É aquarela. Mas são duas crianças, tá dando para ver? São duas crianças que encontram dois caracóis e elas apostam uma corrida. Lia encontrou um caracol na horta e Nico encontrou outro. Vamos apostar? Ver qual chega no outro canto primeiro? Lia começou o desafio. O meu está saindo, gritou Nico. Vai começar a corrida. Imagina duas crianças vendo qual caracol vai chegar primeiro. E aí eles ficam nesse momento de contemplação, esse espaço em branco que a Rita está trazendo bastante, até que eles dormem. Eles acordam com o latido do cachorro e os caracóis somem. E aí vem essa imagem bonita, uma montanha, e ela teve que subir muito alto, em seguida descer, que é a referência ao tal Monte Fuji. Né? Uhum. E aqui, olha, a palavra, a frase, né, vai acompanhando o formato do morro, que é uma pedra, na verdade. E aí eles procuram, aí tem essa quebra aqui, né, que é entre esse verde
Nico conseguiu sair da mata e chegar na cidade das flores, onde encontrou seu caracol. E Lia estava do outro lado, onde termina a montanha. E tem a outra explosão de cores. E aí vem a parte interessante. Mas quem ganhou a aposta? Eu ganhei. O meu subiu numa montanha bem alta. Eu ganhei, protestou Nico. O meu entrou na mata e tinha um monte de bichos bravos. Lia, Nico, vocês esqueceram do que eu pedi? Chamou a mamãe. Então a mãe aparece aqui. Os dois correram para buscar a bacia de alfaces que o caracol que tinha ficado na horta. Quando voltaram, os caracóis tinham sumido outra vez. Eles não são lerdos, comentou Nico. Até que eles são bem ligeiros, concordou Lia. E termina a história. Vocês conseguem ver a bacia? Então, aquela de alface, então aquela floresta eram os alfaces, né? Os caracóis estavam nos alfaces. E a Lúcia é essa coisa maravilhosa. Né? Eu não conhecia esse livro, não. É uma trilogia. Ele é bem antigo, mas ele é bem poético também para os menorzinhos. Muito bom. Parece letra e melodia, a Cris disse. Bom, pode passar, nós já vimos isso. Aqui, é só esse para eu... o livro chama Chão de Peixes, né? E eu queria muito voltar na questão da imagem, né? Da imagem agora, não a imagem, ilustração, técnica Sumier, a imagem do poema verbal, né? Então, e também a questão da imaginação desse ser que está aqui, esse ser, esse eu lírico, né? Que tem uma direção para essa infância da linguagem, né? Ó, chão de peixes, risco chão de terra batida, o corpo alongado, os olhos, as nadadeiras, mais riscos e rabiscos mil, o corpo, as escamas, as nadadeiras, e o meu quintal vira mar. Então, quer dizer, o quintal, que nós sabemos o que é, e aqui a gente tem a criança, o eu lírico, faz um desenho de riscando peixe no chão batido, ele não é mais um quintal riscado, né, com desenhos de peixes. Ele é o mar. Então, traz aqui toda essa qualidade do mar, né? Então, o meu quintal é mar. Então, lembra que eu falei A é igual B, que era aquela na qualidade do ser, a imagem que se tem na poesia, que o Júlio Cortázar mostra para a gente no Vales de Cronópio, lá para uma poética? É isso. Então, o elemento meu quintal, que é esse elemento A, ele vira o elemento B, ele é o elemento B, né? Não é meu quintal é como, não tem esse como, que é uma nossa condescendência para chegar da linguagem lógica. Não é isso. Meu quintal é mar, ele vira mar, né? Porque a qualidade do mar está toda nele. Então, quando nós vimos ontem que o poeta é aquele que faz essa transposição ontológica, né? O poeta é sempre aquele que quer ser, no caso, ele faz das suas imagens o que uma imagem quer ser o que a outra é, a qualidade do outro ser. Então, o quintal traz para ele mesmo, continuando sendo quintal, a qualidade do mar, com todos esses peixes, corpo alongado, os olhos, as nadadeiras, né, as escamas, traz aqui todo o peixe, o meu quintal vira mar. Então, aqui a gente tem, de fato, esse exemplo dessa imagem, né? A qualidade. Então, a poesia vai trabalhar com a qualidade do ser. Esse A que é igual a B, que é o meu quintal vira mar, não é meu quintal como mar, é que nem, não tem esse que nem como. Ele é, né? Então, por isso que quando a gente volta lá naquilo que nós vimos ontem, lá na Vales de Cronópio, faz muito sentido pensar que a Lúcia opera nessa direção. Ela opera com a imagem, ela opera nessa direção analógica, ela opera nessa tendência metafórica, ela está ali experimentando a linguagem.
Então, é pura poesia, né? Lindo isso, né? Uhum. Bom, pode passar, Cássia, por favor. Aí, esses eu vou pular, tá? Senão eu vou ficar falando da Lúcia só. E agora nós estamos nessa desconstrução do significado, né? É uma questão que a Juliana Valverde, inclusive quem, né, assistiu, eu não consegui assistir hoje, infelizmente, mas eu pretendo assistir a live que ela fez hoje, né, no programa. E a Juliana Valverde, eu adoro os livros dela. Eu trouxe o Abra Poema. Bom, é difícil fotografar este livro, porque ele, como o nome diz, ele é um livro em que você vai abrindo, né? Então, a foto não fica tão bonita, mas abra poema, abra, e aí você abre poema, palavra abra poema, que ela tem dobras, né? Então, pensar na língua, nas palavras da língua com essa dobra. Então, o que a gente vê e o que a gente consegue desdobrar, né? Então, pensar nisso, ou o que está desdobrado, que a gente consegue voltar, né? Então, acho que é muito legal pensar que a própria forma do livro assume o procedimento da Juliana, né? A Juliana, ela vai fazendo isso ao longo ela pega as palavras e ela vai abrindo as palavras, ou ela vai dobrando palavras e ganhando outras palavras e transformando isso em poema, né? Bom, você passa, por favor, Cássia? Então, aqui. Esse é um poema que a Juliana circulou bastante, até ela já, no perfil dela, ela declamou esse poema, né? Então, quando ela foi falar do lançamento desse livro, era um poema que ela trabalhou bastante, mostrou bastante, então provavelmente muitos de vocês já conhecem. Eu adoro esse poema, porque você se abre para uma exploração da palavra, e agora eu estou pensando na própria palavra e da lógica dela, do seu sentido mesmo, né? Do seu sentido comunicacional, da lógica, e vai pensando o que tem dentro dela, né? Então, é um convite para que a criança também possa brincar de fazer isso com as palavras que ela queira, né? Explorar e brincar. Então, aqui, dentro do biscoito tem o 8, dentro do bronze tem o 11, dentro do alfabeto tem o Beto, dentro da escrita tem a Rita, dentro da maloca tem a Oca, dentro do castelo tem o Elo, dentro da parede tem a rede, dentro do colchão tem o chão, dentro da revista tem a vista, dentro do olfato tem o fato, dentro do estudo tem tudo. Dentro da manada, tem nada. Dentro da janela, tem ela. Dentro do maracatu, tem tu. Dentro do sapato, tem o pato. Dentro do poema, tem... Pode passar, por favor, Cássia? Ixi, não passou essa imagem? Dentro do poema, tem... tem sim, é que cortou Tá certo, Cássia, é que cortou essa primeira página. Difícil tirar essa foto. Tem a Ema. E dentro dela, de trás para frente, lê-se um conselho. Ame. Então, ó, quando a gente abre, ele fica grande assim, ó. Então, você vai desdobrando, né? Então, essa palavra como dobra, essa palavra que... né, você vai conseguindo mexer, então vê o que tem dentro. E isso é muito de um procedimento de criança, que é ver o que tem dentro. A gente, quando tem contato com crianças pequenas, quantas vezes a gente dá um brinquedo, passa um tempo, a criança destruiu o brinquedo porque ela quis saber o que tinha dentro. Ela quis saber o que tinha dentro, era exatamente isso. Então, esse procedimento de exploração, achar o que tem dentro, é um pouco da técnica da Juliana de ver o que tem dentro da palavra. É tentar abrir essa palavra para descobrir, tem algum mistério lá? E aí nasce esse poema.
Eu acho uma graça, eu acho que tem muito tem uma verdade para mim muito grande, porque isso é muito coerente com ser criança, né? Só que aqui, esse brinquedo é a palavra, né? Então, brincar com a palavra para ver o que tem dentro. E aí surgiu esse poema. O livro Pato Pacato, de Bartolomeu Campos de Queiroz, também trabalha nessa construção, exatamente, essa construção, essa desconstrução de palavra. Exemplo, palavra lagosta, tem gosta, tem lago e lago, exatamente. Eu não tenho esse livro, eu usava muito a biblioteca pública, então, e é um livro antigo, né? Então, infelizmente, agora não consigo... a gente não consegue mais as bibliotecas, então é um livro que vale a pena conhecer. Então, quem tem exatamente esse procedimento. Muito bem lembrado, Adriana. Pode passar, Cássia. Você quer complementar alguma coisa? Não. Não? Então, esse outro poema da Juliana, e aí eu acho que eu termino a parte da Juliana, né? Eu gosto muito também de pensar nessa ilustração, porque a ilustração em poema, né, Cássia, ela é uma ilustração, quando é uma ilustração do texto verbal, tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que a direção do poema é essa direção analógica, a ilustração também tem que ser. Né? Você não pode ter uma ilustração de representação, uma ilustração que não, então isso você mata o poema. A ideia não é essa. Por isso que eu comentei ontem, num livro do Manuel Bandeira, da editora Global, eu não gostava da ilustração dele, do livro Trem de Ferro, porque a ilustração era toda feita de forma representativa, sabe? Então, ele ia passando, vendo as pessoas. Então, a ideia não é essa, né? Então, esse trem de ferro que não é isso. Não, a ideia não era o trem um livro com ilustração, né? Exatamente. A ideia é ser um livro ilustrado. Esse daqui do Manuel Bandeira, eu adoro este livro por conta de ser um trem de ferro do Manuel Bandeira, tal. Mas pela ilustração não. E aqui no livro da Juliana a gente tem essa ilustração da Clarice Cajueiro, que ela é perfeita porque ela consegue trazer para nós essa ideia do poema em si. Então aqui, esses giz, esse riscado, esses traços, esse movimento, esse balanço, está aqui nessa escolha de cores, nessa escolha de linhas que a Clarice Cajueiro faz nesse poema. E eu vou ler o poema para vocês. Observem a disposição desses versos na página. Observa também esses traços que pode ser algo que segura algo que vai para o ar, né? Volta, alguma coisa que segura, mas ao mesmo tempo tem uma mobilidade, tá? Então vamos lá. No balanço, eu lanço voo, conto e canto cores, viro tanta gente e desviro gentes também, no vai e vem, vento no rosto, pernas em valsa e a cabeça leve, a beça, do balanço é difícil descer. Então, olha como esse descer está, né? O descer desce. A ilustração é esse balanço, né? O verso tem um balanço pela disposição como está aqui na página, né? Essa disposição de balanço. Então, é aí que é essa operação, sabe? Essa direção analógica que eu falei. Não é um balancinho desenhado, não é uma criança no balanço, né? É o instante em que nada tem ainda a forma que tem. Tudo é sugestão, né? E aí a gente tem espaço, inclusive, para nós nos colocarmos como leitores, né? No balanço, eu lanço voo e experimentando o que é melódico do verso da Juliana,
e ao mesmo tempo nos colocando o que é para nós, que temos de memória, né, dessa ideia de balanço, né? Que tem aí de nosso aí. Então, o poema, a poesia, ela nos convida para a gente se colocar, né, nesses espaços do dizer e do não dizer, né? Pode passar, por favor, Cássia? Bom, aqui a parte das referências, o curso ainda não acabou, tem ainda mais tempo, a gente vai mostrar, mas eu fiz questão de deixar aqui alguns livros que nós usamos, somente os teóricos, porque os de poesia a gente foi parando, mostrando as capinhas, então vai ser fácil vocês reconhecerem, tá? Claro que tem alguns aqui que não estavam descritos na apresentação, mas que eu usei para construir o discurso, né? Para mostrar de onde que eu falo também. Eu acho que a ideia é essa, né? Então, um livro que, para quem quiser aprofundar, eu não sei, não digo nem aprofundar, porque seria aprofundar o que nós conversamos ontem, mas ele é um livro muito simples do ponto de vista da leitura, é o livro que é Comunicação Poética, porque ele vem que é do Décio Pignatari. Então, ele vem trazer para nós essa questão da direção analógica de uma forma muito clara, muito simples de entender e que abre os nossos pensamentos. Então, eu acho que ler o Décio Pignatari, o que é Comunicação Poética, depois de ter lido, por exemplo, Para uma Poética, ajuda muito. Pensar um pouco nessa questão o que é esse terreno da poesia, tá bom? Então, aqui é essa parte que nós da apresentação. E agora, Cássia, se você, não sei se você vai mostrar alguma imagem, eu queria deixar essa tela branca para a gente começar a mostrar os livros, daí fica mais fácil para a gente falar de alguns livros, né? Tá. Mas dá para eu compartilhar? Sim, claro, você compartilha. Não, na hora que você quiser compartilhar, é que o que eu trouxe aqui, eu queria só mostrar, não mais projetar. Tá, deixa eu pôr aqui. Gente, vocês perdoam, né? A gente vai aprendendo, já está um ano, né? Se a gente está aprendendo, mas é assim mesmo. Todo mundo está vendo Asa da Borboleta? Conhecem esse livro? Azul, amarelo, azul e 3 pontinhos do Cláudio Zirotti. Essa não é a primeira edição é capa dura e o dobro desse tamanho. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Então, aqui a gente está trabalhando na poética da imagem, né? Será que dá para mim? Não, acho que dá para ver bem. Ótimo, eu estou vendo bem. E aí a gente tem aqui do lado direito essa borboleta, esse arco-íris. E aqui a gente tem esse quadrado. Já estou chamando a atenção para os elementos por causa do tempo, tá, pessoal? E aí a gente tem essa borboleta aqui que ela vai para o arco-íris, ela se alimenta dessas cores e ela sai transformada. E aí ela encontra uma flor. E no encontro dessa flor, ela sai de novo transformada. E aí transforma a flor. E aí aparece aqui, vou de novo falar de mitologia grega, mas não trouxe fotinho não, mas aí a gente tem aqui, ó, uma ação divina, que pode ser, né, eu acho que pode ser, a gente pode pensar naquela questão do autoconhecimento, da ascendência, de você ir para um outro lugar, né, não no que você está. Tem essa transformação aqui. Ou pode pensar no vento também, não pode, Cássia? Porque tem uma boquinha aqui, né? Eu já pensaria tem uma boca. Eu sou do simples. Não, mas Mas pode, né? É que a gente está falando, pode, é que a gente está falando do humano, né? Aí sim, é que eu não conheço o livro também. Tem essa transformação. Não, eu ia trazer, gente,
Todo mundo conhece lá do Michelangelo, que tem o dedinho e o dedinho. Sim, Eu falei, sim, lembra muito claro. isso. É verdade, muito. É. E aí, chega a final aqui, olha quem estava pintando a infância, a criança. Demais. E tem essa construção do colorido e da transformação. Então, o que eu chamei a atenção do quadrado é a tela. E a tela é o brincar, é o poético, é esse criar, descriar e pintar. Livro lindo, Cássia. E aqui tem a produção dela. E aí, no final, que é mais lindo, vocês vão entender por quê. Aqui eu tenho o outro lado. E aí eu vou abrir aqui para vocês entenderem o meu corpo. Quando eu estou lendo, ó, onde que a borboleta está entrando. Quem que está depositando? Aonde a borboleta está depositando? No leitor. Olha, que demais. Então, não tem, é um livro-imagem, é um livro-álbum, né? Sem palavras. E aqui, gente, duro que eu comecei a correr. Disse, olha, aqui a gente vê o livro. Aqui o livro. Então, o Cláudio vai fazendo. O Cláudio virou meu amigo íntimo, né? O Cláudio Zirotti, esse é da década de 80, se não me engano. Ele faz toda essa construção para a gente ir para esse lugar de ascendência que a Rê está falando. Ele é antes de 2004, viu, gente? Com certeza. Eu acho que é por aquela outra editora que eu falei que seria maior e fazia muito mais sentido aqui. Tá Qual bem? é o sobrenome dele? É alguém... Adriana. Vamos pôr, ó, Cláudio Zirotti, com 2 T's, amarelo, azul e 3 pontinhos. É um classicão esse, tá? Tá na infância. Você põe Z-I-R-O-T-T-I. E aí eu trouxe um outro também, só de imagem. Cláudio. Eu vou ter que parar aqui. Zirotti, T-T-I. E aí, o quanto você... Né, porque as pessoas falam, mas cores com crianças. Eu preciso trazer a cor, a bola amarela? Não, eu posso trazer um arco-íris para estar falando de cores com as crianças, né? De transformação. As cores, o quente e o frio. E por aí vai. Lindo. Agora deixa eu abrir o outro aqui que eu trouxe. Eu trouxe vamos divertido agora, animar sexta-feira. Eu sei que tem umas colegas com drinks. Eu estou sem drink, gente. Eu também, né? Não, eu falei, vai, não acho. Falei, será que não vai que não dá, chegar, né, Rê? Mas a Pri tá aí só... Pri, toma uma por nós. Se eu só abrir aqui, desculpe a inabilidade aqui. Eu trouxe um para a gente brincar com as palavras. Todo mundo vai se divertir. É um livro novo, então talvez vocês não conheçam. Mas antes eu esqueci de mostrar uma coisa. Ó, esse aqui é o Bárbaro, também é um livro-imagem. Eu não trouxe a capela, né? Não trouxe o Michelangelo, mas eu trouxe a mesma figura, mas de um modo diferente. Aqui, ó. Tá? O céu e a criança, tá? E é importante a gente ir buscando essas referências, que a gente vai falando, vai buscando, vai ampliando o nosso repertório. Sim. E vai crescendo enquanto leitor também, né? Esse aqui é o Bárbaro, gente, do Renato Morricone, assim, top. Agora vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Esse a gente vai rir um pouquinho. Opa, foi meu e-mail, né? Foi o seu e-mail, Cássia. Ainda bem que é o link, não tem nada confidencial. E agora, stop. Vamos de novo. Share. Agora sim? Carona? Sim. Carona. Quem conhece esse, gente? Esse não, ó. Esse já é um livrão. Você que me mostrou. Quase minha mão aqui, ó. Quase minha mão, carona. Aqui eu repito, ó, a palavra e o gesto, né? A questão do ícone.
do símbolo, né? E aí vamos lá, espero que a gente consiga ler. Carona, dá para ler? Então vocês ficam com a imagem e com minha voz. Isso, é Nada melhor, pode Kátia. dar errado. Com seu plano traçado, um surfista apronta as malas rumo à praia no feriado. E lá se vai o surfista empolgado. O mergulhador, prestes a casar, esqueceu as alianças no fundo do mar. Me dê uma carona, pois voltarei para buscar. E lá se vão um mergulhador apaixonado e um surfista empolgado. Um herói cansado de combater o mal decidiu ser um cidadão normal. Uma carona, por favor, vou morar no litoral. E lá se vão um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista empolgado. Um jacaré acreditava que mudar-se do rio seria o melhor remédio. Só o mar para me curar desse tédio. E lá se vão um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista menos empolgado. Um ladrão procurado para ganhar uma carona mentiu. Preciso ir à praia visitar meu tio. Lá se vão um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista intrigado. Uma policial de muito respeito desconfiou daquele sujeito. Entrou aqui alguém suspeito? E lá se vão uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista preocupado. Uma menininha de tão assustada mal conseguia falar. Moço, por favor, não deixe o lobo entrar. E lá se vão uma menininha assustada, uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista chateado. Mais à frente, um lobo com jeito inocente pede carona também. Mas dessa vez é diferente. E continuam os mesmos. Uma menininha assustada, uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista apertado. Ainda falta o músico e o seu pesado contrabaixo. Com certeza, aí dentro eu me encaixo. E lá se vão o músico determinado, a menininha assustada, o policial desconfiado, o ladrão procurado, o jacaré entediado, o herói cansado, o mergulhador apaixonado, o surfista muito, mas muito irritado. E de repente, bum! Ops! Isso não fazia parte do plano. Acho que o passeio foi pelo cano. Mas também, com tanta gente, não há roda que aguente. E por lá mesmo ficaram o músico determinado, a menininha assustada, a policial desconfiado, o ladrão procurado, o jacaré entediado, cansado, o mergulhador apaixonado e o coitado do surfista desacreditado. E se não há mais como prosseguir, só lhe... aqui, né? E se não há mais como prosseguir, só lhes resta pedir. E aí forma-se a fila com todos com o dedinho de carona. Muito bom. E aqui na última página, que começa a falar sobre o autor, tem aqui, pessoal, tem alguém chegando. E ó quem é que está chegando. É o lobo.
Então, é um livro para descontrair, mas com rima, com Muito acumulação, com Adorei. repetição. E, como a Regiane colocou, né, com todo o trenzinho, esse aqui, a ilustração, ela vai narrando também. Então, e as crianças sempre estão atentas. Então, você vai começar a ver o carro vai começando a ficar pesado. Ó, a roda aqui começa a riar, né? Que fala. E vai, e aqui ó, já está quase extrapolando. Aqui já não cabe mais ninguém, e aí acontece o boom, tá? Então, esse foi para a gente dividir. Ô, Cássia, o que é legal disso é porque a criança adora, né, essas acumulações, né? Então, e como Isso. também a imagem vai acumulando, e isso que vira a parte mais divertida, né, do livro, né? Como isso vai se dando. Então, é uma delícia ler. Eu não conhecia esse livro, foi um grande presente conhecer, viu? De que Porque a editora gente que é? estava numa... Oi? Da Companhia das Letrinhas. Companhia das Letrinhas? Nossa, eu não conheço esse. Lindo, adorei. E a gente estava numa vibe, né, da leitura da imagem, que é legal, mas também as crianças ficam encantadas com narrativas. O lúdico, né? É muito importante para a criança, né? Inclusive, tinha um dos elementos, mas a gente não conseguiu falar tanto, mas essa escolha sua foi perfeita para ilustrar essa questão do lúdico. Ótimo. Gente, vou mais um para tratar da imagem, que aí a gente vai também... Então, vocês viram que a gente passou pela imagem, passou pela poesia concreta, pelo haikai, pelo limerick, e indo um pouquinho na corrente do limerick também, que são todas, vamos dizer assim, né, formas de poemas também, né? Esse aqui eu escolhi, que ele é meio... Vocês conhecem? Alguém conhece? Que ele eu só tenho que abrir aqui para vocês não verem meu e-mail. Carole, não está aqui, Cássia, calma aí. Ele é o Casa, da editora Amélie. Ó, ele começa já, eu vou falar bem rapidinho, aí quem vai tendo dúvida, vocês põem no chat. Ele é da editora Amélie. E ele, ó, ele não tem, ele se chama Casa, mas ele não tem a palavra casa, não tá a grafia casa. Mas aqui a gente tem várias casas. A gente tem a casa de botão, a gente pode considerar o bolso a casa do livro, né? Era uma vez uma casa. Aí a gente já tem aqui todos os elementos, o peixe, a porta. Na casa havia uma mesa e sobre a mesa uma tigela. Na tigela havia um peixe. Dentro do peixe havia um jardim. Então, olha só essa ascendência que a Rê tão bem colocou, né? Que a criança, a gente no modo infância é assim, né? E vai. Quando a gente vê, a gente está na infância. Dentro do peixe havia um jardim. No jardim havia uma árvore. E na árvore, uma maçã. Dentro da maçã havia uma semente. Dentro da semente vivia Elisa. Elisa vestia um casaco com 2 bolsos. Em um bolso havia uma pera. No outro bolso havia um livro. Elisa se sentou debaixo da árvore para ler. As formigas caminhavam apressadas, borboletas voavam, o sol brilhava antes da chegada das nuvens e então começou a chover. Elisa se refugiou no oco da árvore. E olha como os elementos se repetem, né? O peixe, o oco. Exatamente. Muito interessante. A nuvem, a formiga. Ali dentro comeu a pera. Quando terminou de comer, viu a casa.
Atravessou o jardim e entrou na casa. Na casa havia uma mesa e sobre a mesa uma tigela, e a tigela havia um peixe que falou: venha, Elisa, eu vou lhe contar uma história. Então, esse é um mergulho, é um livro que não é fácil, tá? Assim, eu mesma demorei para, assim, cada leitura eu vou pegando outros aspectos, mas é nessa questão da imagem poética e te levando para um lugar que é um outro lugar e que faz você ascender mesmo. Um detalhe interessante é que ele aguarda, né? Então ele tem a capa e a história dele já começa na guarda e termina, né? Não tem respiro. Esse livro ele não tem respiro, ele é esse loop, né? O que é bem interessante também. O que vamos fazer agora? Estou preocupada com o horário. Eu tenho mais livro aqui, não sei. Ou a gente abre para perguntas. Têm perguntas, e aí. Deixa eu tirar. Ai, eu adorei os livros que você trouxe, Cássia. Gente, perguntas, comentários. Agora é hora da gente bater um bate-papo interessante sobre poesia. Tiveram algumas perguntas, né, no Instagram. Deixa eu ver aqui, vou ler aqui. Alguma dúvida, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Regiane, calma aí que eu vou mostrar para a Regiane. Tinha mandado? Gostaria de indicações de poesia para a primeiríssima infância. Eu acho que isso a gente já passou bastante, né? Sobre indicações, mas se vocês quiserem mais, vocês falam. Teve uma pergunta muito capciosa, que fala assim: o que pode a poesia? O que pode a poesia, Rê? Bom, acho que pode tudo isso que nós vimos, né? Pode sair desse lugar da lógica, né? Fazer que voltemos para essa infância da linguagem, ou que, né, conquistemos, né, a linguagem, né? A infância da linguagem. Então, eu penso que a poesia é essa manutenção desse veio, né, que nós vimos ontem, desse veio sensível, que nos ajuda muito no dia a dia, né? Porque todos nós estamos na lógica, né? Nessa linguagem comunicacional, né? E ter esses momentos de iluminação, esse momento de experimento da palavra, né? A visualidade da palavra, a imagem, perceber que a poesia é, antes de tudo, imagem e som. Imagem e som. Então, quando a gente começa a pensar que a palavra traz a sua imagem e que tem aí uma textura no som, a gente consegue captar tudo isso, a gente está fazendo essa experiência. Então, acho que a gente se abre, né? Então, o que pode é isso, acho que fazer com que nós... eu acho que é a questão da abertura mesmo, que eu acho que é meio que limpar os olhos, sabe? Desenferrujar o corpo, fazer esse corpo voltar a ser essa esponja que capta o mundo, né? Esse mundo em que tudo está aqui e é a questão de como eu olho, como eu percebo. Eu acho que é isso, eu não saberia responder, não, Cássia. Mas respondeu muito bem. A Ana falou assim, a sair do livro, possibilidades. Eu acho, gente, eu sempre volto ao Antônio Cândido, porque ele foi muito feliz de falar todo humano, todo homem precisa desse espaço do fabular para conseguir lidar com a vida. Exato. E um caminho mais... acho que o caminho mais eficiente, vamos dizer assim, que te faz sorrir na hora... Todo mundo sorriu, gente. Eu sei que vocês estão quietinhos aí, mas quem não sorriu aqui com a carona? Quem não vai fazer carona vai lembrar dessa história? Né? E quanta sabedoria tem aqui o lobo, que ninguém vê o direito à literatura, para isso mesmo.
que o lobo, e aí o lobo tem a revanche. Quem não ficou, pergunto a vocês, quem não ficou imaginando o que ia acontecer aqui? O lobo todo sorridente, dirigindo um carro, e ele falou, ei, pessoal, tem alguém chegando. Quem não imaginou? Então, acho que é isso, né? A poesia é isso, é esse lugar que a gente vai para a gente brincar com a gente mesmo e também com o outro. E isso ampliar quem a gente é. O autoconhecimento, ser mais generoso, ser mais afetuoso, tá? Ô, Cássia, ontem deixaram uma mensagem para mim fazendo menção ao momento que eu li Trem de Ferro. Na verdade, acho que a pessoa deve ter visto tanto no Instagram, mas estava aqui ontem também. E ela falou assim, mas como que eu vou saber como ler? Né? Aí eu respondo agora. Quando a gente pega um poema, a gente nunca sabe como a gente vai entrar nele. Então, a gente tem que experimentar a intensidade da leitura, experimentar onde eu corto no verso, fazer uma performance com a voz. Tá? Então, é essa performance. Então, assim, é muito legal quando a gente faz isso na própria... Vamos pensar, agora a gente não está mais na sala de aula, mas pensar na sala de aula, quando a gente podia estar presencialmente, pensar que lá é um palco, não do espetáculo, o dia final, mas dos bastidores. A gente também experimenta com a criança, então isso é legal, porque elas vão se apropriando disso. Então, vamos ler. Não ficou boa essa leitura. O trem não veio. Ninguém viu o trem. Alguém viu o trem? Não vi trem. Então, vamos tentar de outro jeito. Então, a gente vai experimentando isso, vai fazendo isso. É claro que o professor na sala, em casa, já se preparou sua aula, tal. Mas é importante que a criança também passe por isso, para ela perceber que ela vai precisar ter essa abertura para que ela chegue à visualidade, porque as palavras na língua elas vão ter esse movimento, esse devagar, essa lentidão, né? Esse risco, esse ruído esse resquício que vai ficar na página, como nós vimos no livro, né, da galinha, lá do poema da lesma, foi por um trabalho com a palavra. Então a gente tem que começar a experimentar na leitura também, né? Então não tem uma receita, lendo e tentando ver as diversas formas de ler, fazendo performances até chegar a uma que a gente acha que é boa, né? Que é uma bacana para... Porque a gente precisa da audição, né? A gente precisa ouvir para entrar naquele estado que o poema quer. Agora, também, só para complementar o que eu sempre digo, um bom poema, né? Acho que a gente passou rápido, mas está lá para como escolher um bom poema. Tem pontuação, gente, tem 2 pontos, tem ponto final, tem exclamação, e é um exercício que confesso a vocês, eu treino, mas eu não sei como ler uma exclamação, né? Como ler um ponto e vírgula. Ele está lá, e se ele está lá é para ele ser lido, né? Então, esse também é um ponto quando a gente pensa na leitura em voz alta, né? Que eu acho que essa pessoa, a professora, né? Ela devia estar pensando como ler para os alunos, ou a mãe, o pai, como família, como ler para uma criança. Como ler os pontos, assim, né? Como ler ponto final, como ler vírgula, e é um aprendizado, é só na leitura e se ouvindo, né? Porque as palavras, elas, como a Rê colocou, elas falam, né? Exato, elas têm textura, têm chiado, né? Então, abrir-se para isso já é começar a entrar nesse terreno da poesia, né? Eu acho muito engraçado, assim, quando as pessoas... às vezes, eu escuto muito isso, né? Porque eu não pesquiso livro ilustrado. Minha tese não é de livro ilustrado, né? Só que eu trabalho muito com poesia, tanto nas obras que eu pesquiso, quanto
de infância e tal. E às vezes as pessoas falam assim, mas você não trabalha com imagem. Aí dentro de mim, eu falo, como não? Poesia, imagem, som, como não... A intermedialidade está aí, né? A gente for pensar em como tudo isso vem no trabalho com a poesia. Então, a gente tem que pensar que na palavra a gente tem, antes de pensar em tudo, a gente tem muito, né, dessa imagem, muito dessa exploração sonora. A gente tem que se abrir para isso, né? Eu gostei do que a Cris disse. A Cris disse que Trem de Ferro, ela sempre leu Trem de Ferro com os alunos vagões. Olha que legal. Então, no próprio corpo, materializando o poema, né? Os alunos vagões correndo pela sala. É isso, né? É o corpo fazendo essa performance do poético, né? O performance da palavra, que é mais ou menos a ideia do livro que eu trouxe no começo da nossa conversa, que é esse Poemas de Brinquedo, que é a performance da palavra, né? E que é belíssimo pensar nisso, né? Muito bom. Então, eu acho que é isso, gente. Alguma pergunta? Eu acho que tem os nossos contatos, né? Rê, deixa eu pôr de novo. Ainda está aqui, eu vou pôr nosso e-mail e a arroba. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pôr lá aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Opa! Desculpa, gente. Desculpa, faz parte. É para matar saudade. Para matar saudade. A Rê Veredas no Insta. Quem tiver dúvida, quiser falar com ela, veredasdotexto@gmail.com. Eu, Literatura de Berço, cassiavitens@gmail.com. Ademir, você quer entrar para dar os recadinhos? Oi, Vamos. Não, acho que nós estamos tranquilos agora, eu acho que deu tudo certo, né? Eu acho que todos já fizeram assinaram a lista de chamada. Então é isso, eu acho que está de parabéns, né? Cássia, Regiane. Obrigada. O trabalho foi maravilhoso, acho que vocês estão de parabéns, né? E esperamos para o próximo agora, né? Nós temos... nós estamos na expectativa do próximo evento, né? Estou vendo a Cris aqui. Tudo bem, Cris? Isso. Então, tá bom. Rê, quer se despedir? Eu quero. Dá os seus recadinhos. Eu vou dar meu recadinho. Inclusive, ontem eu fiquei bastante feliz que algumas pessoas já foram lá para fazer a inscrição para o meu curso de poesia na sala de aula, e eu sou muito grata por isso. E fica o convite também para quem quiser pensar um pouco nas possibilidades da poesia na sala de aula. Eu vou dar um curso no dia 20 de março, 27 e no dia 3 de abril. São 3 sábados, das 9 da manhã às 11. E o foco é tudo isso, mas na sala de aula. Então, experimentos, algumas coisas que a gente pode fazer para esse trabalho com a sala de poesia seja significativo. A gente não pode pensar numa escola, numa sala de aula que sonegue o poema, sabe? Que negligencie o poema, que deixe de trabalhar a poesia na sala. Então, por isso, esse curso, que é um curso que eu estou pensando e cuidando com muito carinho. Então, muito obrigada, fica o convite. E obrigada pela noite, porque sexta-feira aqui até às 9, né, gente? 9. Obrigada. Gente, então fica o convite para conhecer lá o programa, dar joinha, curtir, né? Abril tá cheio de... A março ainda tem bastante evento, mas abril terão 2 eventos grandes para todos os gostos. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada pelos parabéns. E é isso, só tenho a agradecer também a Regiane pelo convite. Eu tenho que te agradecer. Tudo ótimo. E é isso, pessoal. Obrigada, tá? E até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Isso, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Tudo bem? Gostando de você.
Linda, obrigada. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Flávia. Uhum. Boa noite. Obrigada. Tchau, Oi, Ana. Ana, tudo Tchau, bem? tchau. Oi, Ana. Tchau, Ana. Tchau. Bom fim de Obrigada. semana. Gente, missão cumprida. Parabéns, né, mais uma vez, né? Um sucesso. Eu vou parar de Vamos ver se gravar. nós fazemos outros. E depois a gente vai ter que editar no YouTube, hein? Não, depois a professora faz a edição, ela faz alguns cortes, né? Ela corta. Pri, pô. abre o microfone. Olha, pô, Pri ali, mata de Pri com vinho. inveja. E agora, vocês podem? Joga aqui um pouquinho, eu tô querendo também. Não, gente, agora é a hora. Daqui a pouco eu já vou também. Você acha que não tô conseguindo parar de gravar? Vão saber que a gente bebe. Eu não bebo. Quem Eu falou que bebo água. Você não sabe que tá perdendo, viu, Cássia? Tô perdendo. A Demir me salva. Para de gravar aí pra mim. Eu não tô conseguindo. Eu sou contra. Ah, deixa eu pegar. Ah, Para de pause ser o host, record. gente. Stop.